Então era uma noite comum, tão comum quanto as milhares que vieram antes e as milhares que ainda viriam. Roma reinava com a sua pompa. César ordenava decretos, soldados marchavam, famílias viajavam para o recenseamento. E ninguém imaginava que naquela mesma noite o eixo da história estava prestes a girar. Se o mundo pudesse escrever um capítulo da sua própria crônica, teria falado dos impérios, dos exércitos, dos palácios, de sinos e decretos. Mas o céu estava escrevendo outro tipo de história. Uma história que não começa no topo do mundo, mas nas bordas. Não começa no centro do poder, mas no ventre de uma jovem chamada Maria. Não começa com trombetas, mas com o frágil choro de um bebê. Não começa com generais, mas com pastores anônimos numa colina escura. Então, gente, é assim, exatamente assim que Deus costuma romper o mundo. Com silêncio, com humildade, essa coisa invisível à primeira vista, mas irresistível aos nossos olhos. Então, Lucas capítulo 2, se nós olharmos, nós podemos dividir em 3 atos, na verdade, com esses subtítulos, com o milagre, o trono e o anúncio. No versículos de 1 a 7, a gente vê o milagre invisível, né? E aí a gente vê, do versículo 7 ao 21, esse trono humilde, e depois o restante, o céu que se abre. Então esse anúncio, né, acontece. Então a gente vai olhar de alguma forma nesse primeiro ato, o milagre invisível, né, como na primeira divisão, essa realidade do Natal de uma virgem, uma coisa incrível, uma coisa radical, né? E esse mistério, o qual era invisível até então os nossos olhos, falando de forma já na posição daqueles que estavam naquele lugar, foram abertos, né? Então Maria estava grávida, mas não de um modo comum. Então já começa toda essa questão desse mistério e dessa realidade. Deus está movendo fios que ninguém consegue enxergar. Nem próprio Maria e José tinha essa consciência total e geral da realidade de que o Messias estava no ventre dela, né? Então a gente vê essa ideia de o ventre de Maria se tornando o primeiro templo da encarnação de Cristo. A vida de Cristo tomando forma como um ser humano, tendo que ter os seus passos de gravidez, o crescimento daquela coisa linda. Sabe aqueles que já tiveram filhos, né? De ver aquela coisa de poder olhar no aplicativo, que tamanho que está o bebezinho, que agora é uma azeitoninha, depois vira não sei o que lá, depois... Sabe aquela coisa? Imagina essa expectativa. Então, assim, a história parece controlada por César. Se você se coloca no lugar dos primeiros cristãos, você vai olhar e parece assim, cara, está tudo controlado pelo império. César está dominando, com os seus decretos, com o recenseamento. Mas Lucas deixa claro que o verdadeiro autor não estava em Roma. Está em Nazaré, em Belém, dentro de um ventre de uma moça jovem. Essa é uma coisa radical. Eu vou fazer alguns paralelos com as Crônicas de Nárnia, porque me fez lembrar muito até esse tema, né, esse título. Assim como as Crônicas de Nárnia, então, gente, quando no inverno de Jades parecia dominar tudo, para aqueles que assistiram e leram o livro, Aslan já estava em um movimento muito antes de qualquer um perceber. Assim também Deus estava agindo enquanto o mundo achava que nada estava acontecendo. Isso é uma coisa incrível, gente. Em dias de escuridão, em dias onde nós não sabemos o que está acontecendo, é um lembrete para nós que Deus está agindo, Ele está movendo, Ele está cuidando, Ele está colocando a sua mão,
Ele está gerando vida, Ele está fazendo coisas que a gente não consegue, talvez, imaginar. O milagre já caminhava pela terra de forma silenciosa, imperceptível, mas preparando para quebrar o gelo de toda a história. Que coisa incrível. Então, de forma prática, Deus faz a sua obra quando você e eu achamos que nada está acontecendo. Ele está operando. E essa é uma garantia que nós temos através do nascimento de Cristo, mas através da história de redenção do Senhor para com o seu povo, o povo qual Ele criou para chamar de seu. A sua vida não está à mercê, nem a minha, de potência, de governo, de controle de qualquer outra pessoa, a não ser de Cristo. Nós estamos à mercê de um Deus que nos ama, que age na sombra, no ventre, no silêncio, mas é constante. Sempre trabalhando, nunca dormindo. Nunca passou um dia que Ele passou, nós passamos despercebido diante dos seus olhos. E o Natal, então, nos lembra disso. Ao nós adentrarmos 2026, meus queridos amigos, nós estaremos diante de coisas que podem ser nebulosas, podem ser que nós não conseguimos enxergar, mas que a gente possa ter essa convicção de que nós não estamos à deriva, que nós não estamos por aí como alguém que não tem para onde ir. O Senhor está conosco e está trabalhando. Então, nesse primeiro ato, nos mostra esse milagre escondido. O segundo nos mostra um rei revelado, mas de um jeito que ninguém esperava. Um trono humilde, um rei e a manjedoura. E aí, então, como a gente, se a gente for ler, eu espero que a gente possa ler, talvez quando você voltar para casa, no tempo, nesse período do 7 a 21, acontece toda essa questão do nascimento. O Rei dos Reis chega em um berço, em um lugar, numa manjedoura, num lugar humilde. O Verbo se fez carne, o seu quarto era um estábulo. O Criador do universo respira pela primeira vez no lugar onde eram alimentados os animais. Então esse reino, ele é diferente. Esse reino, ele é invertido. Esse reino, ele coloca todo o que a gente tem visto como coisa que nós temos que fazer e sermos num lugar específico e no seu devido lugar. E nós lembramos então da palavra desse bebê que depois se torna um adulto e ele fala que se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor, você tem que servir a todos. Aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. E isso então é contracultural nos dias de hoje. Porque a cultura predominante nos fala que nós temos que ser os maiores, o maioral. E Jesus próprio falou, só tem um que é bom. Só tem um que é bom. É o próprio Deus. Então, esse reino invertido é uma manjedoura. Não foi um improviso, gente. Essa é uma coisa que para mim foi radical pensar nesse texto. Talvez como nunca pensei antes. A manjedoura não foi um acidente, não foi uma falta de diária no hotel da vizinhança. Foi teologia pura. É algo que ensinava para a gente. É algo tão profundo, porque foi como se fosse um protesto silencioso contra o mundo que define poder e que esse rei viria em poder como governador maior do que César. Então isso é uma declaração de que esse reino e as pessoas que viriam seguir esse rei, esse povo que viria viver nesse reino, teria que ter essa consciência desde o princípio. Por isso é teologia, por isso que é o estudo sobre Deus. E aí então em Belém, Deus está dizendo, o meu reino
não será construído por força, mas por humildade. Ele não vai chegar nas carroças mais incríveis, e talvez, se fosse hoje, nos carros mais incríveis. Não, ele vai chegar manso e humilde. Seja num jumentinho, ou seja num camelo, ou seja num burro. Mas ele vai chegar de uma forma que vai ser diferente de todos os outros reis e governadores. Mas um paralelo com Crônica de Nárnia, quando Lúcia encontra o Aslan pela primeira vez, ela não encontra um leão selvagem dominando tudo. Ela encontra uma presença humilde, de proximidade. E quanto mais perto ela chega, mais ela entende que a verdadeira majestade não é barulhenta, é profunda, é doce. É o que a gente quer estar perto. É o que a gente sente como se nós estivéssemos olhando para algo que a gente sempre quis olhar e ver, mas nunca tinha acontecido antes. Então assim é o rei nessa manjedoura. Então mais uma lição para a gente é que Deus não, ainda hoje, esse mesmo Jesus que nasceu na manjedoura, ele não procura palácios, ele procura corações. A glória de Deus se manifesta na simplicidade, na vulnerabilidade, na humildade. Porque Deus, ele se opõe ao orgulhoso, mas ele dá graça ao humilde. E diante dessa humildade, o Natal nos chama a reavaliar as nossas prioridades. Onde esperamos encontrar Deus nesse próximo ano? No conforto, na grandeza, no status, nas coisas que nós queremos e podemos agarrar com as nossas próprias mãos? Muitas vezes, meus amigos, Deus vai colocar manjedouras na nossa vida, lugares desconfortáveis, onde Ele quer revelar a sua presença para nós. E que a gente tenha olhos para ver. Quando nós estivermos diante dessas situações, a gente vai precisar olhar e falar assim, isso aqui é como se fosse uma manjedoura. Isso aqui é um lugar de desconforto, e lugar de desconforto, ele não é ruim em si. Quem tem criança sabe, algumas das crianças têm dores para crescer. Tem crianças que acordam à noite com dor porque estão crescendo. E assim, muitas vezes é conosco. Existem coisas que só vão acontecer na nossa vida no sentido de formação e desenvolvimento quando nós estivermos diante de lugares desconfortáveis. Já dizia por aí nesses ditados populares que nunca se viu um marinheiro, né, um bom marinheiro em mares calmos. É sempre no meio da tormenta. E isso não é um chamado aos sofrimentos em si, gente. Isso não é um chamado de que tudo vai ser ruim ano que vem, não é isso. É um chamado à consciência de que Jesus nasceu diante desse cenário. E se Ele passou por tudo isso, Ele continua comprometido com o seu povo. De que se nós passarmos por isso, nós teremos Ele conosco. Então, gente, se o segundo ato mostra então esse rei escondido na humildade, o terceiro mostra esse anúncio, o céu rasgando a noite, para revelar ao mundo o que realmente estava acontecendo. Então essa história do versículo 22 ao 40, a gente vê toda essa questão angelical, né? A gente vê o céu se abrindo, a gente vê o anúncio acontecendo. E algumas vezes no Novo Testamento a gente vê essa questão do céu se abrir. E o Deus falando, os anjos falando, e uma coisa incrível, sobrenatural. Então assim, a cena muda. Agora estamos com os pastores, os trabalhadores da madrugada, os invisíveis da sociedade, e é exatamente para eles que o céu se abre.
Mais uma lição impressionante, gente. Não foi para César, não foi para Herodes, não foi para os mestres da lei. Foi para homens comuns, cansados e anônimos. O reino começa pela margem. E não sei para você, gente, isso é um encorajamento para mim. Porque eu não me sinto nem um pouco perto desses nomes que foram citados. Eu me sinto mais na posição do cansado, do menos que comum, do muito mais que anônimo. O anúncio angelical, ele tem 3 movimentos. Qual é a palavra que permeia as escrituras de ponta a ponta? É a palavra não temam. É isso que acontece. A primeira coisa, o primeiro movimento. Não temam. Porque o mundo real não é governado pelo medo. A palavra não tema é permeada. Mais de 365 vezes, 364 vezes aí, dependendo da versão. Isso quer dizer que nós somos seres que tememos. E está tudo bem temer. William Wilberforce, no passado, lá na Inglaterra, lidando com toda a questão política da escravidão, ele fala assim que, como nós não, ele falava, né, diante da juventude, nós não temíamos muita coisa e nós fomos lá e fizemos. Em outras palavras, tem coisas que nós vamos no medo mesmo, nós vamos lá e nós vamos fazer. Então, muitas vezes nós não precisamos orar para que Deus tire o nosso medo, nós precisamos dizer, Senhor, me dá coragem para eu seguir. Então, eu poderia citar muitas coisas que nós tememos, talvez para esse próximo ano. Nós sempre tememos o desconhecido. Sempre. Porque nós imaginamos tantas coisas. E sendo bem vulnerável aqui, e vocês que já estão na igreja nesses anos, sabem, a minha luta não é com droga, cocaína, nem maconha, é com a Coca-Cola. E é uma luta, gente, que é mais difícil do que qualquer outra coisa. E aí, então, eu comecei a entrar numas paranoia da crise dos 40. E aí, eu falei assim, cara, apareceu umas manchas na perna. Eu falei, mano, vou lá antes que vai que sobe aí, né? E aí, ontem eu criei coragem e fui no médico. Fiz os exames, cara, fiz as coisas. Agora eu tô determinado. Eu falei, cara, eu preciso... Aí eu lembrei. Falei assim, cara, não vou fazer voto de 1º de janeiro. Não vou fazer. Porque a gente quebra, a gente fica mais chateado, a gente fica mais em condenação, a gente fica culpado. Os resultados foram melhor do que o esperado, tá, gente? E o resultado final é tipo assim, perder peso e se exercitar. Mas assim, sabe uma coisa que é um encorajamento para nós, que eu aprendi com um dos pastores da Calvary? É que a maioria dos nossos medos e dos nossos temores jamais vão acontecer. Essa é a coisa mais louca disso, gente. Nós perdemos uma noite de sono. Eu não. Quem me conhece sabe que eu durmo bem. Para eu perder uma noite de sono é muito difícil. Essa igreja tem que me dar muito mais trabalho. Mas alguns de nós perdemos. Alguns de nós perdemos a alegria. Alguns de nós perdemos a coisa de curtir a vida. Porque nós tememos tanto coisas que jamais vão acontecer. Então, com medo ou sem medo, o que nós precisamos fazer é avançar. Porque Jesus falou assim, não tenham medo, mas ele não falou assim, vocês não vão ter medo. É 2 coisas diferentes. Ele falou assim, cara, vocês vão ter medo, mas vocês tenham bom ânimo. Porque eu vou estar com vocês. Eu vou dar a mão para vocês nos dias mais difíceis de vocês. Eu vou dar a mão para vocês nos dias mais felizes de vocês. Então, enquanto isso, vamos curtir a jornada. Vamos curtir a caminhada, vamos seguir. Então, gente, a primeira é o não tema, né, os 3 movimentos aí angelical, né? E vem uma das palavras mais importantes do Novo Testamento. O que fala que trazia
as boas novas de grande alegria. Não é boas novas de tristeza, nem é má notícia. São boas novas, são notícias boas de alegria. Não é da religião, não é do moralismo, não é da questão política, é da questão da alegria, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. É chato você estar feliz e ter gente bicuda ao seu redor. É bom sorrir, faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça, faz bem para os vizinhos, faz bem para as pessoas ao redor. Então essa boa notícia, evangelion, né, o evangelho, são notícias de boa alegria, de grande alegria. Por quê? Porque hoje nasceu o Salvador. Hoje nasceu esse menino Jesus. Então, depois de Simeão e Ana, 2 idosos esquecidos pelos holofotes do mundo, eles reconhecem no bebê o cumprimento de séculos de promessa. Essa é uma das coisas incríveis do cristianismo. As pessoas acreditam em tantas coisas nessa vida e requer uma fé fora do normal para não acreditar na realidade da vinda, do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Negar isso requer uma fé fora do normal, gente. Porque historicamente, com crítica textual, com todas as bases que nós temos para... Gente, é incrível. Então o verbo mais importante nasceu. Deus entrou na história. O Deus que nunca foi levado por tempo. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 31 dias no mês é para a gente. Porque Ele não habita no tempo. Ele criou tudo. Mas então agora Ele entra na história. E essa história é que Deus criou todas as coisas. E Ele viu que tudo era bom. E aí então o homem peca. Então houve a queda. Tudo que você vê que falta harmonia, que está desconfigurado, que existe o mal, que existe o sofrimento, que existe as doenças, que existe a quebra de relacionamentos, é devido ao pecado. Mas nessa grande história, meus amigos, Deus está construindo uma história de redenção. E Ele envia o seu Filho então para redimir e dar o pontapé inicial à nova criação. Então nós estamos indo já para a parte final, onde Deus vai restaurar todas as coisas. E já não mais um dia, gente, é difícil para a gente imaginar isso. Onde a gente não vai mais chorar de tristeza. Onde a gente não vai precisar mais orar por pessoas doentes ou pessoas que estão vivendo. Porque já não vai mais precisar, isso vai fazer parte do passado. E é esse dia que nós ansiamos com tanta paixão. A profecia, a esperança, a redenção encontram então nesse centro um recém-nascido, Cristo, o Messias esperado, o qual os profetas falaram, os anjos anunciaram, pessoas falaram através da história. Então, assim como Nárnia, o canto de Aslan dá vida ao mundo, aqui o canto do céu transforma a noite comum em um anúncio eterno. O campo vira um santuário, a terra toca o céu, e o menino então vem para brilhar para sempre, como o rei que vive para sempre. Pode dar aleluia, gente, glória a Deus, está liberado. Sempre está liberado. Terminando então, algumas aplicações que já foram citadas. Deus escolhe os improváveis para receber suas revelações. Essa é uma coisa verdadeira. Ele não escolhe como a gente escolhe os jogadores de uma seleção. Porque nós não seríamos convocados, nem no nosso melhor dia. Porque no nosso melhor dia nós precisamos de um Salvador. A verdadeira alegria cristã, ela não vem das circunstâncias, mas ela vem do Rei que veio. Então nós podemos nos alegrar mesmo em meio às circunstâncias.
Deus continua abrindo o céu sobre a noite escura, sobre gente cansada, sobre gente aflita. E você tem problema com a noite, procure algumas orações que vão lembrar você que Deus, Ele opera na escuridão. Deus, Ele é a luz e a luz já está, as trevas estão sendo dissipadas, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Somos chamados a ser como os pastores, ouvir, correr para ver e anunciar o que vimos. Então, imagine se 2026, todos nós, Calvary Cianorte, Calvary Curitiba, entrarmos nessa pegada do venham e vejam. Os nossos amigos, nossos parentes, venham e vejam. Que tipo de impacto isso poderia trazer? Então, a conclusão de quando esse invisível rompe o mundo é que Lucas 2 não é somente um relato natalino. É uma declaração cósmica. É o capítulo onde Deus decide que o mundo nunca mais será o mesmo. Onde a história é escrita e hoje, 2000 e poucos anos depois, nós olhamos para o mundo antes e depois desse evento. O milagre, a virgem e o mistério, mostra que Deus age onde ninguém vê. O trono, o rei e a manjedoura, mostra que Deus reina de um jeito que ninguém espera. O anúncio, os anjos e o anúncio mostra que Deus fala com quem ninguém valoriza, ninguém vê como importante. E hoje, a mesma ruptura continua acontecendo. Deus continua fazendo isso através da história. Quando Deus invade, Ele entra numa vida, sempre acontece assim. Silencioso como o ventre, humilde como a manjedoura, glorioso como o canto dos anjos. Isso é lindo, gente. Isso é muito lindo. A pergunta final, então, gente, para nós, e nós vamos orar. Será que eu e você estamos vivendo como alguém que percebeu que o invisível rompeu o mundo? Que Jesus de fato veio e cumpriu toda a profecia que tinha acerca do seu nome da primeira vinda? Porque se percebemos, então nós precisamos viver. Porque nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar?